Boa noite, galera cervejeira. Sejam todos bem-vindos de volta à nossa segunda palestra do nosso Congresso Técnico Online. Hoje à tarde, às 14 horas, nós já tivemos a primeira palestra com o Alexander Veckel. E agora estamos aqui na presença do nosso colega, nosso mestre cervejeiro e beer sommelier, Fábio Teleginski, que vai falar para vocês a palestra dele, o uso de flakes, quebrando paradigmas na produção da cerveja. Pessoal, alguns recados importantes aqui para passar para vocês, antes da gente passar a palavra para o Fábio. Todas as palestras vão estar disponíveis no nosso canal do YouTube, no canal da Agrária Malte no YouTube. As palestras de hoje provavelmente serão inseridas amanhã lá no canal do YouTube, tá? Para que todos possam assistir. Porém, quem quiser assistir, elas vão ficar um tempo disponível aí no Crowdcast mesmo. Então, para quem perdeu a palestra do Veckel, consegue assistir pelo Veckel mesmo, pelo Crowdcast, a palestra do Veckel. E a do Fábio também vai estar disponível lá. Pessoal, toda palestra aqui, todo o tempo, o Fábio, ele vai fazer a palestra de máscara, tá? Para a segurança de todos aqui, apesar de nós estarmos uma certa distância, a gente precisa ficar de máscara, tá? Mas o Veckel hoje, a palestra do Veckel já foi feita assim e funcionou bem. Todo mundo conseguiu ouvir direitinho, né? Então não teve problemas nenhum. Então, pessoal, não adianta ficar ali no chat, o som não está legal por causa da máscara, tira a máscara. Não, nós não vamos tirar a máscara, tá? Vai ter que ficar de máscara, mas como eu comentei, vai funcionar bem. Outro comentário e outra instrução para vocês. Não usem o chat ali ao lado para fazer perguntas. As perguntas devem ser feitas num outro local, tem ali um ícone Ask a Question. Então, vocês devem fazer as perguntas ali e, inclusive, vocês podem votar nas perguntas que vocês julgarem mais interessantes. E aí, essas perguntas, as que forem mais votadas, serão respondidas ao vivo aqui pelo Fábio. Nós temos aqui, novamente, a Ludmila, nossa mestre cervejeira e beer sommelier também, que vai estar acompanhando ali no chat, na parte de perguntas, e depois como moderador, e depois vai fazer as perguntas para o Fábio. Tá bom, pessoal? Então, acho que esses são os recados. Desejo a todos uma excelente palestra. Fábio, a palavra está contigo. Ok, pessoal, boa noite. É interessante vocês sempre comentarem se estão ouvindo bem, tá? O assunto de hoje é sobre a utilização de flakes na produção de cerveja. É um assunto que talvez seja polêmico ou não dentro de alguns grupos cervejeiros, mas é algo que as cervejarias têm buscado muito ultimamente, principalmente nesse período difícil, né? Esse ano que está sendo um ano bastante difícil, as cervejarias vêm buscando redução de custo de produção, algumas alternativas aí, e tendo produtos também com drinkability, né? Então é isso que eu vou comentar hoje. Bom, a cerveja nos últimos anos, aí, nos últimos 100, 200 anos, ela tem sofrido pressão, né? Então, questão de custo de produção. Isso, as indústrias hoje trabalham muito em cima desse ponto, né? Então, a ideia é sempre você buscar otimizar o teu processo, buscar alternativas para matérias-primas, né? Então, esse é um assunto bastante comentado no momento, né? Mas assim, não é agora, isso já vem de anos, né? Esse trabalho dentro das indústrias. A questão da disponibilidade de matéria-prima, então isso também é importante, porque dependendo do país, aqui você tem utilização de certos adjuntos, pela questão da disponibilidade e também pela questão de custo, né? Mesmo dentro do Brasil, hoje você pega várias regiões onde você tem adjuntos diferentes sendo utilizados na produção de cerveja, e isso se deve ao quê? Ao preço e também à disponibilidade, tá? Outra coisa também, por exemplo, cervejas puro malte, né? Então hoje se as cervejarias que produzem
cerveja que utiliza adjunto, que no Brasil hoje é em torno de 85% do volume produzido, se essas cervejarias amanhã falam que vão produzir 100% malte, não existe malte no mundo para atender. Então, essa disponibilidade de matéria-prima é bastante importante no nosso ramo. Tá? Questão de pressão do consumidor, né? Então, por sabor, por amargor. Questão de adjuntos, eu vou comentar para vocês hoje quais são os mais utilizados na produção de cerveja. E, lógico, qualidade e drinkability do produto. Né? Então, essas são as mudanças aí e exigências do consumidor. Bom, o que é a matéria-prima? Né? A matéria-prima, vamos dizer, o que são os adjuntos? Os adjuntos ela vai ser o quê? Uma matéria-prima que substitui, né, o malte e a função dela é reduzir custo de produção, mantendo o padrão de qualidade da cerveja. Tá? Então você consegue fazer ótima cerveja utilizando adjunto também. Né? Bom, a utilização está baseada em quê? Disponibilidade, né, menor preço, tá, comparado com malte, ou até entre os adjuntos também, então você tem diferença de preços, né? E a questão também da produtividade durante o processo. Então, esse produto que nós vamos comentar hoje, que seria, vamos dizer assim, que é o Flakes, ele tem já, ele é um produto mais tecnológico e ele tem certas vantagens em cima de outros adjuntos. Então, você tem melhora na parte de produtividade com custo menor também. Não só na compra desse produto, mas também na questão de utilização durante o processo. Né? Você tem um custo menor utilizando ele. Aqui tem alguns cereais que são os mais utilizados aí. Então nós temos aí trigo, cevada, centeio, arroz, milho, aveia, mileto. Né? Então esses são os produtos que são utilizados no momento, né, como fonte de carboidrato. Né? Então se a gente pega ali tanto trigo, cevada e centeio, quem olha no campo ele é um produto muito similar. Né? Então a gente vê até algumas, às vezes, reportagem de cervejaria, algumas coisas falando sobre plantio de cevada, e você vai olhar e normalmente é trigo. Então isso acontece bastante. Então ele acaba sendo bastante similar. Né? Aqui eu tenho algumas fotos para frente ali que eu vou mostrar para vocês. A questão aqui dos adjuntos, né? Então se a gente olhar por regiões, né, ou por países aqui, a gente percebe que o milho, tanto flakes como grits ou até mesmo o amido, ele é bastante utilizado na América, né? Então na América até pela questão de plantio e disponibilidade do produto, e também na Europa Ocidental. Na Ásia se utiliza muito arroz, né? Então você tem uma disponibilidade maior desse produto lá. Cevada, Europa Oriental, sorgo, muito utilizado na África, tá? E xarope de maltose, então ele é utilizado no mundo todo, principalmente nos processos onde você utiliza high gravity. Então você trabalha aí com fermentação 16, 18, 20, até acima disso aí, graus platos. Né? Então você consegue trazer esse aumento de extrato para a tua cerveja utilizando esse tipo de produto. Tá? E aqui no Brasil a gente utiliza muito tanto o xarope de maltose, que também vem do milho, quanto o milho, né? Em forma de flakes, em forma de grits, né, que são os mais utilizados aí. Aqui algumas fotos só para a gente ter uma ideia, então principalmente aqui do xarope de alta maltose, né, então quem não conhece, então ele é um xarope bem viscoso mesmo, tá? Então durante o processo de utilização nele, dentro de cervejarias menores, normalmente as cervejarias compram em baldes, então você tem uma certa dificuldade de tirar esse xarope de dentro do balde. Então tem que fazer toda uma manobra dentro da cervejaria para você conseguir utilizar ela. Né? Então manter aquecida, em banho-maria, para aí você conseguir tirar bem dos baldes e utilizar dentro do processo. Tá? Arroz, então o arroz quebrado também é utilizado, tem alguns estilos, tem algumas marcas de cervejas aí que utilizam ele como adjunto da própria receita. Né? O grit cervejeiro e o flake cervejeiro. Então o grit cervejeiro, eu vou comentar depois com vocês ali, ele é um adjunto que ele não passa pela gelatinização do amido dentro do moinho de milho, tá? E o flakes a gente já tem esse trabalho, né? Então todo desenvolvido dentro do moinho. Então quando ele chega na cervejaria, ele já chega pronto para utilização. Aqui a gente percebe que na foto do flakes de milho, do lado esquerdo eu tenho flakes ainda sem moer, e do lado direito
o produto já moído, né? Então aqui a gente já tem ganhos também na questão de solubilização dentro da mostura e também na questão de armazenagem. Você consegue armazenar um volume maior com o produto moído, tá? Aqui a gente tem então alguns outros adjuntos, a cevada. Então a cevada também é utilizada, aveia, trigo, sorgo, painço, mandioca, batata. Algumas pessoas vão dizer, pô, mas vou usar mandioca, vou usar batata. Hoje, no momento, tem cervejarias que utilizam esse produto como fonte de carboidrato também, tá? Lembrando, questão de disponibilidade e também de custo. Só que, lógico, hoje você pega, por exemplo, mandioca e batata, ela tem entre 60% e 70% de água. Então você tem que ter uma dosagem um pouco maior, tá? Comparado com os outros adjuntos aí que estão na casa de 10%, 12%, 13% de umidade, tá? A cevada também é um ponto importante para ser observado. Por quê? Porque ela possui aí, assim, a quantidade de beta-glucanos. Então ele tem todo um trabalho dentro da cervejaria que você tem que desenvolver em cima desse produto para você utilizar como adjunto. Ele não é um produto simples de ser utilizado como, por exemplo, o milho, né? Então, quando você utiliza tanto grits quanto flakes, você tem um trabalho bem facilitado dentro da cervejaria, tá? Aqui só para a gente ter uma ideia, eu coloquei aqui os percentuais então de amido que tem dentro dos grãos, né? Então, a parte de milho, entre 70% a 80% de amido, o arroz entre 80% e 85%, a cevada 50% a 65%, trigo entre 70% e 80%, junto com o centeio, né? E o sorgo em torno de 65% a 75%. Tá? O sorgo é bastante interessante também, porque o sorgo ele não tem aquelas proteínas que formam glúten. Então, cervejas que são produzidas com sorgo, elas não possuem glúten, né? Então, mas aqui no Brasil ele é praticamente não tem cervejarias que utilizam, né? Isso aqui acaba sendo bastante utilizado na África, até pela disponibilidade do produto lá. Aqui só para a gente ter uma ideia, nós temos então os adjuntos que são separados em cereais e aqueles que são em xaropes, extratos e açúcares, né? Então, quando eu pego, por exemplo, os adjuntos em xaropes, o mais comum é o xarope de alta-maltose, né? Açúcar cristal também pode ser utilizado e extratos de cereais em geral, né? Então, tem empresas hoje no Brasil que produzem extratos de malte. Então, tem extratos que são puros, né? Então, por exemplo, estou produzindo uma cerveja puro malte e quero aumentar o meu extrato para, sei lá, para 30 graus Platos. Então, você pode utilizar esse extrato de malte para aumentar. Nesse caso aqui, eu estou falando de extrato de cereais. Então, você tem mistura muitas vezes de malte com outros tipos de grãos. Então, por exemplo, eu posso utilizar cevada, eu posso utilizar milho também na produção desse tipo de extrato, tá? E aí nós temos ali a parte dos cereais, que a gente divide em duas partes também, que são os cereais utilizados na caldeira de adjunto e os cereais que a gente pode utilizar direto na mostura, tá? Bom, qual que é a diferença principal disso aí? Então, na caldeira de adjuntos, eu vou usar todos aqueles adjuntos que eles possuem um amido sem ser gelatinizado. Eu tenho que fazer a gelatinização do amido antes da enzima trabalhar lá na mostura, porque senão a enzima ela não trabalha. Se eu tiver o amido em forma normal, ele não vai trabalhar. Eu preciso primeiro gelatinizar esse amido, ou seja, eu preciso hidratar os grânulos de amido, né? Passar por uma temperatura, que é a temperatura de gelatinização, e essa temperatura ela muda muito de acordo com os grãos, tá? Depois eu vou comentar com vocês ali dos principais grãos, qual que é a diferença de temperatura, tá? E aí, no caso desse produto que eu já tenho a gelatinização, que foi realizada dentro do moinho de milho, eu já consigo utilizar isso dentro da caldeira de mostura. Então, eu doso junto com o malte e as próprias enzimas do malte vão fazer a conversão, então, desse amido em açúcares de peso molecular menor, tá? Então, o que a gente vai ver hoje aqui é essa linha aqui, né? Então, os adjuntos cereais utilizados na caldeira de mostura. Bom, produtos derivados de milho. Nós temos aí grits de milho, amido de milho refinado e os flocos de milho, né, que nós chamamos aí de flakes, né, que seriam então com amido já gelatinizado e o produto está pronto para ser utilizado dentro da mosturação. O milho ele tem em torno de 80% de amido,
perto de 80% de amido na base seca, rendimento de 78% a 83%, temperatura de gelatinização entre 60 e 79, tá? A questão de óleos e gordura, no grão de milho ele tem aí em torno de 4 a 5%, então esse óleo ele deve ser retirado na produção de grits e flakes. Por quê? Porque esses lipídios, essas gorduras aí, elas vão trazer características ruins para a cerveja, né? Então você tem problema de oxidação, você pode ter problema também com a espuma da cerveja, então isso deve ser retirado. Então dentro de flakes e grits, hoje você vai encontrar aí abaixo de 1% no peso total, tá? A questão da temperatura de gelatinização, como eu falei, ela muda, né, de grão para grão. A degradação do amido ela ocorre em 3 fases, né? Então nós temos aí a primeira etapa, que é a gelatinização, tá? Eu já vou explicar para vocês um pouco melhor aí, a liquefação e a sacarificação. Mas o que é isso, né? Então eu tenho ali, bem do lado esquerdo, eu tenho ali os grânulos de amido, né? Esses grânulos de amido, você tem dentro dele, você tem amilose, amilopectina, e durante o processo de gelatinização, como que acontece? Você hidrata esses grânulos, então tem entrada de água em algumas regiões ainda amorfas dentro ali do grânulo de amido, e aí você consegue então fazer com que essa umidade desse amido aumente, tá? A partir do momento que você começa a adicionar temperatura, você começa a hidratar mais esses grânulos de amido, e aí chega num ponto que eles se rompem, né? E aí você tem esse estágio então da gelatinização, tá? Então que aconteceu pela temperatura. Essa temperatura ela é diferente entre os grãos, por quê? Porque essa diferença que você tem, essa proporção que você tem de amilose e amilopectina de dentro desses grânulos de amido, isso muda muito e também influencia o tamanho do grânulo de amido entre os grânulos grandes e pequenos. Então, lógico, grânulos pequenos e grandes, eles vão ter esse rompimento em temperaturas diferentes. Então, por isso que normalmente você vê uma faixa de temperatura quando se fala em temperatura de gelatinização. A partir do momento que você fez esse processo de gelatinização, nós temos ali no segundo quadro, eu tenho ali amilose e amilopectina, né? Então, ela já está disponível, vamos dizer assim, para alfa e beta amilase atuarem. E aí, quando você está trabalhando com adjunto, por exemplo, que não é gelatinizado, ele já não vem gelatinizado, você tem que fazer esse cozimento externo, então você faz um cozimento separado da mostura desses adjuntos, né? Vamos pensar no grits, e aí esse grits depois ele é dosado direto na tina de mostura. E aí no momento que você dosa dentro da tina de mostura, você tem então ali amilose, amilopectina disponível, e essas enzimas então começam a desdobrar, e aí você tem a etapa da liquefação, né? E depois da sacarificação. A gente percebe embaixo do desenho ali que tem uma linha que fala viscosidade. Então a gente percebe que a viscosidade no início, antes da gelatinização ali, você tem uma viscosidade baixa. A partir do momento que ele gelatinizou, você tem uma viscosidade alta. Por que essa viscosidade aumenta? Porque os grânulos de amido eles começam a se romper, então ele libera espaço para a entrada de água. Então ele acaba absorvendo bastante a água do meio, e aí faz com que aquele produto que você tem ali ele fique bastante viscoso. E aí depois, lógico, com a atuação da alfa e beta amilase, você tem então a redução dessa viscosidade, né? E aí você tem então os açúcares de peso molecular menor que serão utilizados depois durante a fermentação, tá? Bom, aqui nós temos uma tabela que mostra a temperatura de gelatinização de alguns adjuntos. Então eu tenho, por exemplo, o milho entre 60 a 79, o arroz de 61 a 91, a cevada 52 a 69, trigo, centeio e sorgo também tem esse range de temperatura. Se a gente for olhar, por exemplo, o arroz ele tem uma temperatura mais alta, né? Então se eu utilizo o arroz direto na produção, eu tenho que fazer um cozimento separado, eu tenho que chegar com uma temperatura acima de 91 graus para ocorrer então essa gelatinização. Se eu doso direto esses produtos aqui, sem ser gelatinizado, junto com a mostura, o que vai acontecer? As enzimas elas não vão trabalhar. E aí você vai chegar lá no final da tua rampa, você vai fazer o teste de iodo e você vai perceber que ainda tem bastante amido, tá? Então, quando você tem produto adjunto, que ele não é gelatinizado, você tem que fazer um cozimento separado e depois você joga isso dentro da mostura. Lógico,
esse retorno para dentro da mostura ele tem que ser lento, para você também não inativar as enzimas que estão presentes ali no meio, tá? E com a utilização, por exemplo, de flakes, você já retira totalmente esse tipo de etapa. Você já dosa junto com a água derriada, né, junto com o malte. E aí o malte já vai fazer o seu trabalho durante a sua rampa de mostura, certo? Aqui, lembrando também, né, pessoal, que eu coloquei embaixo aqui, a alfa-milase, ela vai atuar entre 72 e 75 e a beta-milase entre 62 a 65. Então é por isso que é interessante essa gelatinização de produtos que não são, vamos dizer, que não é o flakes. Você tem que fazer esse cozimento separado, porque senão essas enzimas elas não vão atuar, né, nessas temperaturas de gelatinização que são sempre superiores ao trabalho tanto da alfa e beta-milase, né? Então, se eu pegar, por exemplo, um grits de milho, que ele tem ali a temperatura de gelatinização em torno de 79 graus de temperatura, o que vai acontecer? Se você dosar junto com o malte, ele vai passar todo o processo e você não vai ter a conversão, porque a enzima ela não consegue atuar em cima do grânulo de amido que não foi gelatinizado, tá? Bom, isso aqui é um resuminho do que eu já falei. Então, cereais não maltados, a condição dele, caldeira de adjunto, tem que fazer o cozimento. O malte ele é utilizado como fonte de enzimas, né? Nós temos também a utilização de preparados de enzimas comerciais. Então, você pode utilizar lá tanto alfa quanto beta-milase ou até alguma beta-glucanase também que ajudam nessa parte de transformação, né, desses produtos. Então, você consegue utilizar essas enzimas para trabalhar em cima do amido. Xarope de alta maltose, que normalmente é utilizado tanto na fervura quanto na etapa de resfriamento do mosto, né? Então, nesse ponto aqui, a high maltose você tem essa facilidade, porque ele é um produto já convertido, então você pode dosar lá na frente, né? E o flakes, então, que você utiliza dentro da mostura em conjunto com o malte, né? Então, um produto também que tem uma tecnologia, uma grande tecnologia aí por trás, e a questão de utilização dele é bastante fácil, né? E o resultado na cerveja também. Aqui só vou comentar alguma coisa sobre a produção do flakes, né? Então, nós temos uma indústria de milho aqui em Guarapuava, que é da Agrária, né? Então, isso aqui teve início da produção em 2016, que foi a sua inauguração, né? A gente teve um ano atrás aí já a produção dentro do moinho de milho, mas ainda não havia sido inaugurado. Esse moinho, hoje, ele processa em torno de 500 toneladas de milho, né, por dia, então, por ano, aí, em torno de 180 mil toneladas. A maior parte desse volume é voltado para o público cervejeiro, né? Então, cervejas que são produzidas com adjunto, tem várias aí que utilizam esses produtos da Agrária, né, tanto o grits quanto o flakes. E aí a gente entra na parte do milho, né? Então, como eu vou produzir flakes de milho ou grits de milho, então a gente utiliza milho. Esse milho ele tem que ser GMO free, né? Então eu não posso ter um milho, por exemplo, com milho transgênico, né? Isso também é um diferencial hoje na produção. Ninguém quer colocar na garrafa o T lá de transgênico. Só que quando você utiliza, por exemplo, xarope de alta maltose, ele pode ser produzido com milho transgênico. Só que durante o processo você acaba perdendo esse DNA, no caso que vai ser, vamos dizer, lá no final da produção você não consegue identificar. Então você pode ter a utilização de milho transgênico dentro do xarope de alta maltose, mas na parte de grits e flakes você tem que ter produtos que não são transgênicos, né? Lógico, tem outros pontos também que devem ser observados. Então, por exemplo, secagem direta, secagem indireta. Se você faz uma secagem direta hoje no milho, você pode trazer odores aí de fumaça para depois lá para a tua cerveja lá na frente. Então ele tem que ser feito secagem direta, tem todo um trabalho em cima de micotoxinas, metais pesados, parte de pesticidas. Então todo esse controle a Agrária faz. É feito todo um trabalho. Então, para quem conhece a Agrária e conhece o trabalho que é feito em cima da parte de cevada, nós temos também equipes que trabalham em cima da parte de milho, né? Então, todo o acompanhamento com os cooperados, toda a parte de plantio, colheita. Então, você tem toda essa parte de acompanhamento que garantem a qualidade do milho, né, quando ele chega na
na cooperativa. Tá? Questão da composição química do milho, né? Então nós temos aqui de 70% a 80% do endosperma, né? Então é isso que interessa para nós, né? É a fonte de amido. Germe, o embrião ali em torno de 8% a 12%, pericarpo 3% a 5%. Tá? A parte do embrião, então, é onde possui a parte do óleo, né? Então, se a gente for olhar ali tanto o óleo quanto o extrato etéreo ali, você vai ter entre 3% a 6%. Então, isso aqui é uma quantidade alta para a parte de utilização em cerveja. Então, por isso que você tem que fazer essa retirada do germe para eliminar esse problema de lipídios. Às vezes a gente conversa com cervejeiros mais antigos, o pessoal tem, às vezes, um pouco de medo de utilização de grits e flakes, porque muito antigamente você tinha um processamento desse milho que ele não era como é feito hoje. Então você tinha níveis de gordura e de óleo um pouco mais alto do que você tem hoje, né? Então já se teve muito problema no passado. Hoje em dia isso aqui já foi resolvido, né? Aqui tem uma figura também dos tipos de milho, né? Então se a gente olhar aqui, por exemplo, aqui, milho duro, tá? Milho pipoca, farináceo, dentado, né? Na verdade, assim, se eu utilizo, por exemplo, um milho farináceo, eu vou ter uma dificuldade muito grande na produção de grits e flakes, porque eu preciso ter, o grits eu tenho que ter uma certa granulometria, né? E para a produção do flakes também. Se eu utilizo esse milho mais farináceo, eu vou ter uma formação muito grande de finos, né? Então, hoje a gente utiliza tanto o milho duro, né, quanto o semiduro, ou dentado também, ele pode ser chamado, que ele tem essa zona aqui um pouco mais dura. Acho que eu fiquei sem microfone aqui. Estão ouvindo? Esse aqui eu posso tirar? Chega de apetrecho, né, pessoal? É óculos, é máscara, é microfone. Mas tudo bem. Se vocês não estiverem ouvindo, vão comentando aí. Obrigado, Mater. Bom, então assim, ó, no milho duro, você tem então essa facilidade da retirada então do endosperma, né, que ocorre em uma certa etapa durante a produção. Então ele é um dos mais, vamos dizer assim, o mais indicado para a utilização. Aqui dentro do processo a gente percebe o seguinte: nós temos aqui a recepção do milho, então todos aqueles cuidados que foram trabalhados lá na recepção, então GMO free, nível de proteína, umidade. Opa, voltou aqui meu microfone. Estão ouvindo, pessoal? Sim? Então vamos lá. Então essa parte da recepção eu já comentei, parte de limpeza, então é feito toda a separação, às vezes de grãos que chegam junto com milho, algum tipo de impureza, então você faz toda essa retirada com alguns equipamentos. Depois eu vou mostrar algumas fotos ali. Degerminação, então esse milho ele passa por um condicionamento onde você umedece esse milho para retirada desse germe, então você facilita a retirada do germe, né, porque ele é feito através do atrito, então questão de força física, aí você retira esse germe então ele segue para um outro processo aí de secagem e depois ele é utilizado tanto em ração animal até mesmo extração de óleo, né? Então você encontra aí o óleo de milho. Esse endosperma ele segue o fluxo e aí nós temos aí classificação A e B, que seria, por exemplo, os bancos de moagem, né? Os bancos de moinho que fazem a parte de moagem, e classificação A e B não é com relação à qualidade, é com relação à granulometria. Então eu tenho, por exemplo, classificação A, eu mando para canjica, eu chamo já de canjica. Essa canjica eu posso trabalhar na produção de farinhas, que segue esse fluxo aqui do lado esquerdo, né? E eu tenho então, quando ele passa aqui, outro tipo de moagem, classificação B, eu tenho então a produção ou de creme, de fubá, de grits, ou então eles continuam o fluxo, né? Eu passo por um processo então de cozimento e flocagem, onde vai acontecer a questão da gelatinização do amido, e aí depois da flocagem eu tenho então esses flakes prontos aí para
para comercialização. Aqui na gralha a gente faz a moagem, então depois disso aqui ele passa no moinho martelo, onde você consegue diminuir a granulometria. Então você faz com que esse produto, quando adicionado dentro da mostura, você tenha aí uma área de contato maior, então você consegue solubilizar mais rápido esse produto na água, e também tem a questão da armazenagem. Então, quando você vai colocar em silos, ele mais moído, você consegue ter um ganho de espaço também. Tá? Aqui uma foto lá da indústria de milho, da parte de recebimento. A parte de limpeza do milho, ele começa com ímãs, tem algumas máquinas ali de limpeza, vibroblock, saca-pedras, então são equipamentos à base de peneiras, e também eles têm normalmente contrafluxo de ar. Então você faz toda a retirada de finos e algumas sujidades que você recebeu junto aí do que veio do campo, né? Então ele passa nesses equipamentos aí, e você tem o produto limpo, né? O milho limpo que vai ser armazenado. Bom, na questão da degerminação do milho, né, então ele passa pela etapa de condicionamento. Nessa etapa, nós temos aqui o incremento então de umidade. Ele vai entrar, por exemplo, essa umidade principalmente nessa parte aqui, que é a parte do germe. Então a água entra pela ponta, umedece o germe, e é esse germe que vai ser retirado na próxima etapa, né? Então nós temos um equipamento aqui que ele trabalha por atrito, né? Então a massa de grãos, ela entra por aqui, ele passa por atrito, e aí você tem a retirada então desse germe, né? Isso aqui é bem interessante, porque essa redução do teor de óleo ele tem que acontecer, né? Como eu comentei antes ali, no passado os cervejeiros tinham medo de utilização desse produto, porque você tinha impacto na qualidade da cerveja final. Hoje você já não tem isso. Então muitas cervejarias hoje utilizam raimaltose em alguns períodos, em outros períodos você tem a utilização aí de grits de milho ou flakes de milho. E normalmente você não percebe a diferença de sabor da cerveja, tá? Inclusive tem cerveja que utiliza, por exemplo, mandioca. Então você não consegue perceber essa diferença sensorialmente, tá? Porque o que importa ali vai ser a questão do amido que está trazendo esses açúcares então para a cerveja, tá? Essa parte da degerminação, então, você tem a parte do condicionamento, ou seja, esse aumento de umidade, né, através das roscas de nebulização. Aqui não dá para ver muito bem. Aí você tem um pré-silo. Desse pré-silo, então, ele entra nesse equipamento aqui, e aqui você tem a retirada, então, da canjica, né? Lógico, tem todo um contrafluxo de ar aqui que vai retirando também essa parte dos finos, né? Aqui é um processo bem por cima, pessoal, tá? Não estou entrando aqui porque eu quero mostrar para vocês uns resultados ali que a gente produziu aqui na cervejaria experimental. Então essa parte do processo aqui mais por cima mesmo, tá? Aqui só mostrando a moagem de novo. Então recebimento do milho, limpeza, degerminação, nós temos aqui a separação A e B, né? E aí eu tenho então a canjica, grits, fubá ou flakes, né? Moagem também, mesmo procedimento que dentro de cervejarias, então todo aquele ajuste, controle de amperagem, distanciamento dos rolos, então tudo isso aqui também é trabalhado dentro dessa moagem do milho. Depois da moagem para a produção de flakes, ele vai passar pela flocagem, então você tem a canjica, ela é quebrada em pedaços menores durante a moagem, ele passa por um cozimento que chega a temperaturas aí acima de 90 graus, né, que você tem que gelatinizar o amido, então acima de 90 graus você já consegue fazer esse trabalho. Isso aí vai demorar em torno de 30 minutos, 40 minutos mais ou menos, e aí depois nessa etapa você passa pela flocagem, tá, que também é um moinho, né, moinho de rolo, e aí esse moinho de rolo também é aquecido, então ele ajuda também na gelatinização final do produto, tá? Então aí nós temos aqui, dessa parte aqui da canjica, eu tenho esses flocos aqui que são produzidos a partir do laminador, e aí depois ele passa no moinho martelo, onde a gente tem esses flakes aqui moídos, tá? Aqui também alguns produtos, né, que são derivados do milho. Então eu tenho a canjica, eu tenho o germe, que é retirado, que tem um extrato, um conteúdo de óleo bastante elevado aqui, né? Tenho canjiquinha, grits, sêmola, flakes moído, fubá e creme.
Lógico, esses produtos aqui são comercializados para outros fins, né? O que é utilizado dentro de cervejaria é esse flakes aqui e o flakes moído. Tá? Bom, aí vocês comentam o seguinte, né? Tá, eu vou utilizar isso aqui e como que fica a drinkability da minha cerveja? Né? Como que fica a drinkability da minha cerveja? Eu coloquei até alguns slides aqui só para a gente falar sobre esse assunto, porque esse assunto é bastante polêmico, ele está bastante à tona também, e hoje tem uma confusão na questão do sentido da palavra drinkability. Então, hoje, quando você fala em drinkability, todo mundo pensa, não, é uma cerveja boa. Uma cerveja boa, não deixa de estar certo. Né? Não deixa de estar certo, ele tem que ser uma cerveja boa também. Mas ele vai muito além disso. Né? Ela seria o quê? Seria aquela cerveja, né? É a habilidade que você tem, é a habilidade que uma cerveja tem de ser bebida em grandes volumes. Tá? Então é aquela cerveja um copo atrás do outro, é aquela vontade que você tem de continuar bebendo aquele produto, né? E resumindo, é aquela cerveja que acaba primeiro na festa. Então você vai lá, tem várias chopeiras e você percebe que sempre tem alguns estilos ou alguma cerveja ali que acaba primeiro. Então aquelas cervejas são consideradas, vamos dizer, como cervejas de alta drinkability. Tá? Lógico, em comparação, você tem outras cervejas também que você toma ali segundo copo e você não quer tomar o terceiro copo. Tá? Então você tem uma cerveja de baixa drinkability. Isso quer dizer que a cerveja é ruim? Não, não quer dizer. Às vezes o estilo da cerveja faz com que você não venha tomar o terceiro ou quarto copo. Né? Então, mais alcoólica, uma cerveja muito encorpada, muito doce, então faz com que tenha uma drinkability mais baixa, mas muitas vezes essa cerveja ela tem características, vamos dizer, excelentes para o estilo, né? Mas ela pode ter uma drinkability baixa. Bom, o que afeta, quais são os fatores que influenciam a drinkability? Né? Então a gente tem ali a parte dos efeitos sensoriais, né, onde a espuma da cerveja, aquele equilíbrio entre amargor e o doçor. Eu tenho uma cerveja filtrada, então se ela está bem filtrada, ela não está turva. Então, lógico, esses efeitos sensoriais, tanto de aroma, ele vai influenciar também na drinkability. Se eu tenho uma cerveja que ela está com problema, por exemplo, com clorofenol, você já não vai tomar tanto aquela cerveja. Então você já tem um impacto grande, né, e essa cerveja vai ter uma drinkability menor. Tá? Outro ponto também, efeitos cognitivos. Isso aqui é bastante interessante. Então, isso tem a ver muito com a crença do consumidor. Então, o consumidor ele tem, às vezes, uma marca lá que ele vai dizer assim, não, essa marca me dá dor de cabeça. Então, sempre que ele toma aquela cerveja, ele tem dor de cabeça. Isso aqui a gente estava até comentando agora há pouco com um colega nosso aqui, e ele falou, não, tal cerveja me dá dor de cabeça. Só que se fizer um teste, por exemplo, e der uma cerveja para ele com outro nome, ele vai tomar e não vai ter problema. Ele diz que não, mas mas pode ter também. Então, assim, não só isso, né? Às vezes você pega uma cerveja, por exemplo, mais escura, você já vem dizer assim, não, essa cerveja ela é muito forte, ela é muito... coloca essa cerveja como sendo mais alcoólica. E aí, muitas vezes, você acaba também bebendo menos. Né? Então, isso impacta também na questão da drinkability. Né? Efeitos pós-ingestão, então, também aquela sensação de saciedade, então, isso também impacta na drinkability. E efeitos pós-absorção. Né? Então, por exemplo, tem grupos de pessoas que, muitas vezes, tomam cerveja, tem um pouco de intolerância, por exemplo, ao álcool, e aí, lógico, isso acaba impactando também na drinkability e essa pessoa acaba bebendo menos. Tá? Então, aí nós temos alguns pontos da drinkability. Aqui, bem interessante também, eu coloquei uma foto aqui, só para a gente imaginar. Né? Então, por exemplo, sei lá, estou na praia, à tarde, bem tranquilo, né? Vamos considerar que já passou a pandemia, né? E aí você está tomando uma cerveja. Então, imagina lá uma Pilsen, né, boa formação de espuma, cerveja excelente, temperatura ideal para aquele calor ali, bem equilibrado entre o doçor ou o amargor da cerveja. Aquilo ali você pega, senta à tarde lá, você toma o dia todo. Então a gente quer dizer o quê? Você tem uma cerveja com alta drinkability, certo? Já nesse outro caso aqui, eu tenho, por exemplo, uma Barley Wine com 12% de álcool, também muito equilibrada, muito boa, assim, dentro do estilo, a cerveja excepcional. Mas ela tem uma drinkability baixa. Você não vai passar o dia todo tomando essa cerveja. Apesar que tem pessoas que tomam o dia todo, né? Mas assim, em geral,
você vai tomar ali 2, 3 copos e aí você já não consegue tomar mais. Então, ela tem uma drinkability baixa. Então, drinkability vai ser o quê? Vai ser a quantidade que aquela cerveja é tomada, né, em volumes grandes. Então, eu posso ter uma cerveja muito boa e ter uma drinkability baixa. Tá? Então, falando sobre drinkability, né, a parte dos adjuntos, normalmente eles auxiliam, né? Hoje, se você utilizar, por exemplo, flakes, você vai ter uma cerveja mais leve, e você tendo uma cerveja mais leve, ele tem impacto também na drinkability. Então, você consegue tomar essa cerveja em volumes maiores, né? Aqui, nós fizemos alguns trabalhos aqui na Agrária, né? Então, nós pegamos aqui no laboratório da Agrária, a gente fez alguns testes utilizando, deixa eu até passar para frente aqui, utilizando 15% de flakes, tá? Foram 4 ensaios, né? 15% de flakes, 30% de flakes e 45% de flakes, tá? Então, foram os 4 ensaios que nós fizemos dentro do laboratório. Lógico, foram várias vezes, né? Até para a gente ter como resultado aí parâmetros e como que se comporta tanto durante o processo quanto também no produto final, né? Então, assim, algumas considerações durante essa produção. A gente fez tanto no laboratório quanto na cervejaria experimental, tá? Na parte do laboratório foi utilizado o mesmo lote de flakes e malte, né? Então, lógico, para não ter diferença nenhuma, tanto na produção do laboratório quanto na produção industrial, na cervejaria experimental. O flakes ele não foi moído, então como ele já vem pronto para utilização, então a gente não teve essa necessidade de passar ainda pelo moinho, né? Isso já facilita o processo, você já dosa direto. Esses testes aqui eles foram conduzidos no Laboratório Central da Agrária, né? Nós temos aqui os resultados analíticos também, depois que eu vou mostrar para vocês, e eles foram conduzidos com a mosturação Congresso, que é uma mosturação padrão para análise do malte, tá? Que é mundialmente utilizada, né? Então, a rampa de mostura, ela vem da mosturação Congresso. Nós temos aqui, então, essas 4 amostras. Aqui nós temos os resultados, então, dos principais parâmetros que são utilizados e vistos pelos cervejeiros, né? Então, a gente percebe, assim, que conforme eu vou utilizando uma quantidade maior de flakes, eu vou tendo o quê? Eu vou tendo um aumento de beta-glucano no meu mosto, tá? Então, aqui, essa análise ela foi feita em cima do mosto, tá? Então, beta-glucanos aqui em miligramas por litro. Numa produção de 100% malte, eu tinha desse lote aqui 73 miligramas por litro de beta-glucanos. Em 15% de flakes, eu já tive um incremento para 85, e assim foi. Com 45% de flakes, eu tenho 90 miligramas por litro. Lógico, isso aqui acaba impactando na tua filtração. Só que esse aumento também não foi um aumento significativo, é um aumento pequeno, né? Uma coisa também que é interessante eu comentar, que eu não falei ainda, nessas produções, tanto em laboratório quanto na cervejaria experimental, nós não utilizamos nada de enzimas. Então, eu estou falando aqui em 45% de flakes, a única enzima que trabalhou aqui são as enzimas provenientes do malte, tá? Nesse caso aqui dos beta-glucanos, a beta-glucanase ela trabalha em temperaturas mais baixas. Então, se eu tenho uma quantidade ali de 55% do malte, 45% de flakes, eu tenho também uma quantidade menor de beta-glucanase. Então, essa beta-glucanase vai agir menos vamos dizer, nesse mosto, nesse período. Por quê? Porque a beta-glucanase ela atua numa certa temperatura. Depois que passa daquela temperatura, a beta-glucanase não vai atuar, né? Então, como eu tenho uma quantidade menor de enzimas também, então eu tenho essa diferença no mosto com beta-glucano. Isso aqui é fácil de ser resolvido com enzima comercial. Então, dosando enzima comercial, não vou ter essa diferença aqui, tá? Bom, outro ponto que é impactado também na utilização aí do flakes. Pessoal, não é só flakes. Se eu utilizo qualquer tipo de adjunto, eu vou ter essas diferenças aqui também, tá? Mas se eu usar trigo, se eu usar outro tipo de mandioca, eu vou ter esses resultados também. Por quê? Porque eu estou diminuindo a quantidade de enzima dentro da minha mostura, tá? Questão da cor
tanto a cor do mosto quanto a cor após fervura, eu vou ter uma redução também. Então, a gente observa aqui com 100% malte, eu tenho em torno de 6,3 EBCs de cor. E aí, quando eu utilizo aqui 15%, isso vai caindo para 5,4, 4,6, 3,8. Tá? Por que eu reduzo também essa cor do meu mosto? Porque eu não vou ter aquelas substâncias que são provenientes do malte. Né? Então, eu vou ter lá produtos que foram resultantes lá da parte de secagem do malte. Né? Então, isso eu não tenho nos meus adjuntos. Então, eu vou ter um mosto um pouco mais claro. Né? Então, isso já é esperado também. Mas isso aqui, normalmente, você faz correção de cor no final da produção. Tá? Bom, moagem fina, extrato moagem fina isento de água. Nós temos aqui também um incremento de extrato. Né? Então, eu começo aqui com 100% malte, eu tenho 84% de extrato moagem, né? Moagem fina, e eu tenho com 45% de flakes 87%. Por quê? Porque o flakes ele tem um rendimento mais alto que o malte. Então, lógico, quanto mais você utiliza dele, maior vai ser o teu rendimento também em extrato, certo? Outro ponto que a gente observa também, que acaba impactando no processo, é a questão de nitrogênio solúvel. Né? Então, nós temos aqui o nitrogênio solúvel em miligramas por litro. Numa produção 100% malte, eu tenho em torno de 808 miligramas por litro. Conforme eu vou diluindo isso, né? Ou seja, aumentando a proporção de adjunto, eu vou tendo também a queda nesse nitrogênio solúvel. Tá? Então, aqui eu já começo a ter impacto, por exemplo, em questão de espuma. E lógico, se eu tenho menos nitrogênio solúvel, eu vou ter também o FAM um pouco mais baixo. E aí pode impactar também no início da minha fermentação. Né? A viscosidade do mosto aqui, eu acho assim muito próximo para a gente falar que tem uma diferença significativa. Tá? Como o aumento de beta-glucanos também ele foi levemente superior, então a viscosidade do mosto ela foi um pouquinho acima também. Né? Então eu tenho ali de 1,42 para 1,44. Então isso aí ele acabou não impactando muito, vamos dizer, no tempo de filtração. Depois eu vou mostrar dados ali da parte de filtração, os tempos que a gente conseguiu dentro da cervejaria experimental. Bom, como eu falei do nitrogênio, a parte do FAM também tem uma redução. Então, se eu começo com 181 miligramas por litro de FAM numa mistura com 100% malte, com 45% eu já tenho 78 miligramas por litro de FAM. Esse FAM, então, são os aminoácidos que eu tenho disponíveis, que estão disponíveis ali no mosto e serão utilizados pela levedura como fonte de nutriente. Tá? Então, lógico, conforme eu vou utilizando uma quantidade maior de adjuntos, eu tenho que utilizar também nutrientes aí para a levedura para ajudar nessa parte inicial aí da fermentação. Então, a gente utiliza bastante aí, por exemplo, o Cervomyces, que tem zinco, então ele ajuda também no processo metabólico da levedura lá na frente durante a fermentação. Tá? Bom, um outro teste, então, esses foram os testes que nós realizamos, então, na parte do laboratório e foram produzidos também alguns mostos lá na cervejaria experimental. Aí entraram novamente o Jean e o Alexander Schwartz aí na produção e eles fizeram, então, alguns mostos lá para a gente fazer uma análise principalmente da parte de processo, né? Medir alguns pontos durante o processo ali e ver o que realmente impacta o flakes na produção de cerveja. Então nós temos aí também, mesmo caso, foram 4 produções, essas 4 produções eu tenho a amostra 1 100% malte, a amostra 2 15% de flakes, a amostra 3 30% de flakes e 45% de flakes. Bom, por que a gente chegou nesses pontos aqui, chegou até 45% de flakes? Que é o que a legislação permite. Né? Então, você consegue utilizar hoje até 45% de adjuntos. E a gente consegue fazer uma cerveja com 45% de flakes sem problema. Né? Essa foi a rampa que nós utilizamos. Então, começamos ali com 45 graus Celsius, depois foi mantido um período ali por 63 graus, depois 72 graus e 78 graus. Uma rampa bem comum, né, uma rampa bem trabalhada, tanto a 45 graus, 63 e 72 ali, para a gente ter então uma atuação dessas enzimas durante a produção. Lembrando que não foi dosado enzima externa,
Então, lógico, se você vai utilizar flakes e utilizar uma enzima externa, você já consegue trabalhar com rampas também menores. Tá? Mas o objetivo aqui não era verificar a questão das enzimas, era verificar mesmo a relação do flakes com as enzimas provenientes do malte. Bom, algumas considerações também. Água derreada foi utilizado 100 litros, o malte e o flakes eles foram utilizados na tina de mostura, né? Então, como o produto ele já é gelatinizado, então você já consegue dosar junto com o malte. A relação de água-malte é de 4,5 para 1. Teste de sacarificação ele foi realizado a cada 5 minutos, a partir do momento que ele chegou a 60 graus. Então, quando a minha rampa chegou a 60 graus, a cada 5 minutos foi realizado então esse teste de sacarificação, e isso depois eu tenho os resultados ali, a gente percebe a diferença, né? Conforme eu vou aumentando a quantidade de adjunto, eu vou aumentando esse tempo de sacarificação também. Tá? A clarificação, nós consideramos o tempo de filtração para os primeiros 50 litros. Então, o momento que filtrou 50 litros, a gente tem esse tempo de filtração. Depois foi deixado drenar o mosto por mais 20 minutos, e aí foi feita então tanto a medição do extrato, né, então quanto do extrato a gente conseguiu retirar desse malte e desse flakes, a medição da altura e volume do bagaço e também o peso do bagaço, que são informações bastante importantes durante o processo. Por quê? Porque aqui você consegue atuar, né, utilizando mais sólidos ali na próxima produção. Tá? Bom, aqui os resultados, né, o que a gente obteve então desses testes aí. Volume de mostura, a gente teve uma leve reduzida, né, então quando eu tenho 100% malte eu tinha em torno de 125 litros de mostura. Esse volume da tina de mostura ele cai conforme a utilização do flakes. Lógico, você não tem toda aquela parte do bagaço do malte, aquela casca, né? Então, essa diferença de volume faz com que você consiga ter também um ganho de produtividade. Por quê? Porque você consegue utilizar mais sólidos ali dentro, né? E lógico, voltar a atingir aqueles 125 litros que vamos dizer assim, seria o teu volume máximo da tua tina de mostura. Tá? Outro ponto observado também foi o tempo de sacarificação após 60 minutos. Com 100% malte eu atingi em 35 minutos e com 45% de flakes foi atingido então o ponto de sacarificação com 45 minutos. A diferença também não é tão grande, né? Nós estamos falando aqui em 10 minutos. Isso aqui pode ser muito bem reduzido esse tempo com a utilização de enzimas externas. É lógico que hoje dentro da produção de cerveja, a maior parte das cervejarias já utilizam enzimas comerciais. Por quê? Porque você consegue ter um rendimento muito maior e você consegue ter o teu resultado de produção num tempo mais curto. Então você consegue ter redução também de custo de produção nesse sentido. Tá? Então essa diferença de tempo de sacarificação, isso aqui acaba sendo eliminado com o uso externo de enzimas. Tá? Tempo de clarificação, então dos 50 minutos, a gente percebe que aqui também não teve muita diferença, né? Então nós estamos falando praticamente em 1 minuto, tanto de 100% malte para 45% de flakes. Então, aqueles 50 litros de volume de produção, eu tive 1 minuto a mais utilizando 45% de flakes. Tá? Então, impacto muito pequeno nessa parte da clarificação. Extrato original, aqui a gente teve um aumento também, então, conforme eu vou utilizando o flakes que tem um extrato um pouco mais alto do que o malte, então a gente já percebe também o resultado aqui que deu praticamente um plato, né, de diferença em 45% de flakes e 55% de malte. Outro ponto interessante também é a altura do bagaço drenado. Então a gente percebe que numa produção normal de 12 centímetros de altura, eu tenho aqui com flake 7 centímetros. Então toda aquela parte do bagaço você não tem, então você tem uma cama um pouco mais baixa. É lógico que aqui também depende muito da moagem, né? Se eu tenho uma moagem que não é bem feita, eu vou quebrar muito a casca do malte, aí eu vou sofrer nessa parte da clarificação, né? Então isso também pode ser impactado, né? Então de 12 para 7 centímetros de altura, a gente está perdendo boa parte aí do nosso leito filtrante. Tá? E peso do bagaço drenado também a gente percebe uma diferença
razoavelmente grande aqui, né, de 36 quilos de 100% malte para 29 quilos aí do produto, vamos dizer, com 45% de flakes. Né? Bom, algumas observações então, né? Volume da mostura, então utilizando a quantidade máxima permitida pela legislação, 45%, a gente teve aí 7% de redução do volume de mostura. Então, esse 7% você consegue entrar com mais carga sólida e você consegue ter um rendimento maior lá na frente, ou seja, você consegue produzir mais. Né? Temperatura e tempo de sacarificação, então era o que a gente já esperava, ele ia ter um pequeno prolongamento, né? Mas isso aqui ele pode ser trabalhado com a questão de enzima comercial. Tá? Tempos de clarificação do mosto, então não teve diferença, né? Acho que era 1 minuto de diferença, mas isso também não foi considerado. Né? Rendimento de extrato, então a gente percebe aqui que quando eu utilizo 45% de flakes e 55% de malte, eu tive um rendimento em torno de 7,2% a mais. Né? Então, tem um rendimento um pouco mais alto. O volume e peso do bagaço drenado, a gente percebeu ali que a redução prática encontrada é de 40%. Então, assim, é uma diferença bem grande. Né? A questão também que está voltado nessa questão do volume do bagaço que você tem, é a questão do impacto ambiental. Você tem menos bagaço gerado, então menor impacto ambiental. Né? Alguns pontos positivos, né? Então menor carga de sólidos na tina de mostura e clarificação, possibilidade de aumento de produtividade utilizando a carga total da tina, empregos de enzimas, eu vou ter maior rendimento, então assim, se já é utilizado numa produção 100% malte que já tem uma quantidade maior de enzimas, se você utilizar com adjuntos, você vai ter um resultado também melhor. Né? Não teve impacto no tempo de clarificação, o produto final utilizando 15% de flakes sensorialmente muito semelhante à cerveja puro malte com o mesmo extrato inicial. Então aqui você não consegue perceber diferença. Tem alguns estudos que demonstram aí até 25% você ainda não consegue perceber a utilização de adjuntos. Né? Até 30% de flakes a gente considera assim que você não precisa adicionar nenhum tipo de enzima exógena também. Lógico, hoje em dia todo mundo está vendo questão de rendimento e custo, então normalmente você utiliza isso para reduzir tanto o tempo de produção quanto também resultado em rendimento. Né? Fácil manuseio, sem necessidade de moagem. Um outro ponto também, comparado, por exemplo, com a raimaltose, que é bastante utilizada, você não tem que ter aquele custo para quem compra, por exemplo, a raimaltose granel. Você tem que manter essa raimaltose numa temperatura que ela tenha uma viscosidade mais baixa. Porque senão, se você deixa numa temperatura ambiente, por exemplo, vamos pegar uma região de Guarapuava aí que chega a temperatura e é abaixo de 0, se você não mantém isso aquecido, o que vai acontecer? Vai virar uma bala ali dentro e você não consegue tirar para usar no processo. Então isso acaba sendo um problema dentro da cerveja. Se você usa, da cervejaria, né? Se você usa uma temperatura muito alta também, você acaba trazendo cor e você tem um impacto também negativo dentro do resultado final da tua cerveja. Então, esse problema, por exemplo, com flakes, você não vai ter. Né? Um outro problema também, quem trabalha com balde, né? Balde de raimaltose. Né? Então, para você tirar isso aí, você tem que fazer várias manobras ali dentro, né? Aquecer, deixar em banho-maria, utilizar. Então, assim, só quem usa sabe a dificuldade que é. Então, nesse caso com flakes, não. Você tem saco, bag ou granel, joga direto dentro da mostura e manda o processo para frente. Tá? Redução de custo de produção. Isso aqui comprando matéria-prima. Até 45% comparado com raimaltose. Então, lógico. Eu tenho cerveja puro malte, eu não tenho interesse em produzir uma cerveja com adjunto. Ok. Mas você pode ter um produto paralelo e você pode ter, então, um produto com custo menor, alta drinkability e disponibilizar isso no mercado. Né? E você pode ter também uma redução de custo mudando, por exemplo, de um xarope de alta maltose para o flakes. Aí você consegue uma redução de custo considerável também. Tá? Bom, menor redução do volume de peso e bagaço, menor impacto ambiental, proporciona suavidade para a cerveja. Então, cervejas que utilizam
adjuntos, normalmente elas têm são mais leves, têm uma drinkability alta, né? Então você não pode dizer assim, não, eu utilizo adjunto, tenho uma cerveja inferior. Não, se ela for bem feita, você tem uma cerveja também com boas características, né? E ele pode ser utilizado até 45% do extrato primitivo, aí, de acordo com a legislação, né? Bom, alguns pontos de atenção: redução drástica na cor da cerveja, então ele necessita de correção de cor, né? Então você pode utilizar aí corante caramelo, eu coloquei aqui o Sinamar, que o pessoal tem utilizado, malte escuro. Você pode utilizar, por exemplo, até malte torrado. Então, assim, se o objetivo é redução de custo, não tem por que você gastar também para corrigir a cor. Então, usa aí 0,2%, 0,3%, por exemplo, do malte torrado, você consegue trazer essa cor da cerveja. Tá? Redução de nitrogênio solúvel, né, redução da estabilidade de espuma, você consegue trabalhar com produtos, por exemplo, Foamax da Prozin, você consegue trazer, então, essa característica para a cerveja, né? Questão de redução de fã, né? Então você vai ter uma fermentação um pouquinho mais arrastada, mas aí você consegue fazer também dosagem de nutriente, por exemplo, o Cervomyces da Lallemand, você consegue trazer, então, zinco por meio, e aí você consegue fazer com que a levedura tenha uma fermentação adequada. Então, assim, são pontos que a gente olha assim, que são bem fáceis de ser trabalhado dentro da cervejaria. Então você consegue fazer uma cerveja bem interessante aí com flakes. Os resultados que a gente marcou aqui, então, tanto no laboratório quanto na cervejaria industrial, eles mostraram então que o uso de adjunto cervejeiro flakes influencia positivamente a cerveja final, proporcionando um produto mais suave com uma drinkability adequada, proporciona redução de custo comparado até mesmo com outros adjuntos, né? Então não só comparando com uma cerveja por malte, mas com outros adjuntos também. É muito fácil de ser utilizado em qualquer cervejaria, então não tem essa desculpa, mas eu não tenho tanque, eu não tenho sistema de aquecimento de tal produto. Não, você já pode usar direto aí, se encontra em bag, em saco, granel, então ele é muito simples, né? Alguns pontos mencionados, então, como estabilidade, cor, isso aí é totalmente fácil de se resolver. E, lógico, isso acontece com qualquer utilização de adjunto. Então, não vai ser só com o flakes que você vai ter esse tipo de impacto, né? Impacto positivo na estabilidade coloidal da cerveja. Então, se eu tenho um nível menor de proteína também de polifenóis ali na minha cerveja final, eu tenho uma cerveja que vai ter uma estabilidade coloidal maior. Então, esse é um impacto bastante positivo também, né? E ela é uma opção, então, para cervejarias que estão focando em produtos com menor custo e drinkability. Então, esse momento é um momento que as cervejarias estão buscando alternativas, tá? O Flakes, ele está aí, é uma tecnologia, não é nova, é uma tecnologia que já vem sendo utilizado por grandes grupos cervejeiros há muito tempo, tá? E hoje está disponível para qualquer cervejaria do mercado, tá? Uma coisa também que eu não coloquei aqui, mas até o Alexander Schwartz, ele tem produzido várias cervejas sem álcool e ele tem utilizado também o Flakes como parte ali. Por quê? Porque a gente percebeu ali que você tem uma cerveja mais suave e você não tem aquele dulçor final proveniente só da cerveja 100% malte. Então você consegue trazer também uma característica diferenciada para uma cerveja sem álcool, que está sendo praticamente moda no momento. Hoje, aqui na Agrária, por exemplo, a cada 10 cervejas que eles têm produzido ali na cervejaria experimental, eu acredito que 7 são cervejas sem álcool, né? Não só Pilsen sem álcool, mas tem Hoplager, Schwarzbier, IPAs e outros tipos de cerveja, tá? Bom, pessoal, eu tinha para falar para vocês era isso, né? Acho que o Mater tem algumas coisas para falar aqui, depois a gente vamos para as perguntas. Não sei se tem algumas perguntas aí, Lud. Tem algumas? Bom, pessoal, enquanto o Fábio toma aí uma aguinha, uma cervejinha. Não trouxe nenhuma cerveja com flakes aí, Fábio, para tomar. Uma aguinha aí, e a Lud prepara as perguntas ali, ver quais foram as perguntas mais votadas para passar para o Fábio. Eu queria reforçar para vocês, não sei se quem assistiu na palestra
de hoje à tarde, mas queria mostrar para vocês que a Agrária, junto com o Colégio Imperatriz, está preparando um curso técnico cervejeiro para 2021. Vamos botar aí na tela algumas informações. Então, o Colégio Imperatriz, ele fica aqui Entre Rios, aqui em Guarapuava, é mantido pela Agrária, e a Agrária, juntamente com o colégio, está formatando esse curso para 2021. Né? Então, o Fábio, que falou aí para vocês, é um dos professores, né? Juntamente com o Veckel, a Ludmila, o Schwartz, o Noemir, lá da parte de pesquisa de cevada, os nossos mestres malteiros. Então, toda a equipe da Agrária é professor ali no curso. Ele inicia em 2021, então também vocês vão ter todo o contato aí com nossa maltaria, com a parte da FAPA, onde é feita a pesquisa lá de cevada, onde é feita a pesquisa de lúpulo também. Vocês vão ter contato lá. Laboratório Central da Agrária, a parte lá poder produzir cervejas na nossa cervejaria experimental, fazer estágios aqui na Agrária e também com parceiros da Agrária, né, inclusive parceiros internacionais, poder participar de todos os eventos que a Agrária organiza, como o congresso, que esse ano está sendo online, mas a gente espera ano que vem conseguir voltar a fazer ele de forma presencial, né, recebendo todos vocês aqui, os dias da experiência, participar das feiras junto com nossa equipe, visitando lá o stand da Agrária, na Blumenau, Brasil Brau, todos os eventos que a Agrária participa. Óbvio, eu já falei aí, conhecer o processo produtivo na maior maltaria aí da América Latina, que é da Agrária, produção de 360 mil toneladas de malte por ano. Os professores aí, a grande maioria dos professores formados na Alemanha, né, com diversos anos aí de experiência já no mercado cervejeiro. Professores de parceiros nossos, né? A Agrária conta com diversos parceiros nacionais e internacionais também. E o processo seletivo desse curso, ele vai ocorrer nos dias 10, 12 e 13 de novembro desse ano. São poucas vagas, são 25 vagas. Então, todas as pessoas que têm interesse para participar precisam se inscrever e participar desse processo seletivo, né, para seleção. E o curso começa em fevereiro de 2021. Maiores informações, pessoal, está ali o site do Colégio Imperatriz, www.colégioimperatriz.com.br. Vocês podem entrar no site, podem ligar no colégio, também no site tem telefone, e-mail de contato para pegar maiores informações sobre o curso técnico. Tá bom, pessoal? É isso o recadinho que eu quero dar. Eu vou passar a palavra para Ludmila, tá? A Ludmila vai estar aí conversando com o Fábio, fazendo algumas perguntas que vocês fizeram aí. Ela vai estar repassando para o Fábio aí para tirar essas dúvidas de vocês. Rodrigo, acho que só complementando, né, o que você falou, a questão do curso, o diferencial vai ser a experiência que você vai ter, né, tanto na questão da cervejaria quanto na produção de malte. Hoje você não encontra em outros cursos, né, não no Brasil, mas digo até fora do Brasil, essa possibilidade de você estar ali junto com a produção e fazendo parte ali de, 360 mil toneladas de malte sendo produzidos e disponibilizados para a cervejaria aí do Brasil todo. Mas vamos para as perguntas, Lud. Vamos lá. O que temos aí? Bom, algumas delas até você já respondeu durante a palestra, mas talvez seja importante da gente repetir, até para, né, ficar talvez como um resumo final. A mais votada, então, a primeira questão, pergunta de rampas de temperatura indicada quando você utiliza outros adjuntos, como, por exemplo, milho, arroz, trigo flocado.
Bom, então assim, pessoal, quando você utiliza adjunto que ele não passa pelo processo de gelatinização, então esquece do flakes agora, vamos falar do grits, talvez do arroz ou até mesmo de um outro tipo de grão aí. Você vai ter que fazer um cozimento desse material externo à mostura. Então você tem que ter, além da tina de mosturação, você tem que ter uma tina de cozimento do adjunto. Nessa tina de cozimento do adjunto, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que misturar com a água, fazer o cozimento disso, fazer com que esse amido seja gelatinizado. Então normalmente ele chega a temperaturas muito próximas da fervura, tá? E lógico, essa temperatura ela é diferente para cada tipo de adjunto que você está utilizando. Então, por exemplo, se eu pegar um milho, assim, acima de 80 graus, você já tem a gelatinização do amido. Se você pega, por exemplo, o arroz, isso tem que ser acima de 90, 92 graus. Então, esse cozimento que é feito separado, depois ele volta para a tina de mostura. Então, você dosa na tina de mostura e aí as próprias enzimas do malte vão atuar nessa parte desse amido que está sendo adicionado, né? Então, lógico, a rampa de mostura depois dessa etapa, ela vai ser uma rampa curta, né? Depende também, lógico, da quantidade de adjunto que você está adicionando e se você vai adicionar enzima externa. Então, adicionando enzima externa, você consegue ter rampas mais curtas. Então, assim, a questão do tempo de rampa, ela tem influência também nessa utilização de enzimas, né? Claro, uhum. Então tem essa etapa prévia, né, de cozimento. Cocção. Uhum. No caso do flakes, não. No caso do flakes, você já dosa direto na tina de mostura junto com o malte, e aí as próprias enzimas do malte já vão trabalhar em cima desse amido que já está gelatinizado. Então, aí que está o pulo do gato, né? Você já tem um produto pronto para ser utilizado. Muito mais simples, não tem gasto energético para fazer todo esse cozimento externo, né? Equipamento a mais, trasfega de produto, a questão de incorporação de oxigênio. Então você tem um produto que já é utilizado direto do processo e tem um resultado bem melhor. Vai te economizar em tempo e em dinheiro também. Tempo e dinheiro. A próxima pergunta, você também já comentou um pouco sobre isso, mas sobre as diferenças organolépticas entre utilizar o flakes de milho e a raiz maltose. Tá, esse aqui, o pessoal muitas vezes tem essa ideia de que quando você trabalha com milho ou com raiz maltose, você vai ter uma diferença significativa no produto, né? Hoje no mercado, as cervejarias, elas utilizam tanto a raiz maltose quanto o grits ou flakes durante o ano. Então, isso depende muito de preço e disponibilidade e também questão de aceleração de produção. Então, por exemplo, eu tenho uma marca de cerveja que hoje ela está utilizando o grits e amanhã ela pode utilizar flakes. Então, você não tem uma diferença significativa na questão sensorial do produto. Então, esse medo você não precisa ter. Então, se você já utiliza raiz maltose, vamos dizer, xarope de alta maltose, você pode utilizar o flake sem problema, você não vai ter diferença na qualidade sensorial do produto. Próxima pergunta, então. Quanto de adjunto é possível utilizar sem precisar adicionar enzima? Até foi um dos experimentos, né, que você mostrou para nós. Se você puder comentar um pouquinho sobre isso. Na verdade, assim, Lúdia, a gente fez, vamos dizer, esses testes realizados na cervejaria experimental, não foi utilizado nada de enzima exógena. Então, você consegue produzir cerveja até 45% sem enzima. Só que, lógico, hoje como as cervejarias buscam produtividade, então a gente até indica. Utiliza ali um maltezinho HT, por exemplo, que tem alfa-milase, beta-milase, tem proteases, tem beta-glucanases que ajudam no teu processo. Então você consegue ter uma produção de cerveja mais curta, né? Você consegue ter rampas mais curtas e uns resultados melhores. Você consegue ter um extrato também mais alto. Mas a gente percebeu ali que até uns 30% você consegue produzir sem problema nenhum, sem utilização de enzima. Bom, então, em resumo, em 30% mais ou menos a gente consegue produzir tranquilo, sem precisar adicionar enzima, né? Algum comentário sobre a utilização de mandioca e batata? Se tem alguma alteração de sabor, aroma? Na verdade, assim, essa questão de mandioca e batata, às vezes o pessoal acha bastante estranho, né? Pô, usar mandioca, usar batata. Hoje tem no Brasil cervejarias que utilizam. Tá? E você não percebe também a diferença sensorial. A única diferença que você tem no produto, lógico, se ele está ainda meio tipo in natura, você tem uma quantidade muito alta de umidade nesse produto.
Então você pega, por exemplo, mandioca e batata, ele tem em torno de 60%, 70% de água. Então você tem esse ponto a ser considerado durante o processo de produção. Mas pode ser utilizado também. Eu sugiro flakes, né, que ele é mais fácil de utilizar. Imagine descascar ali 1 tonelada de mandioca. Então, melhor dependendo da quantidade que você vai produzir, vai ser melhor você utilizar já um produto pronto, né? E o custo, né? Imagine você comprar 1 tonelada de mandioca. Com certeza vai ser mais caro. A outra pergunta é sobre a utilização de outros produtos do milho, flocão, flocos de milho. Então, assim, o único diferencial que você vai ter desses produtos é se ele já é gelatinizado ou não. Se ele não for gelatinizado, caldeira de adjunto. Se ele é gelatinizado, você já usa direto no processo de mostura. Então, essa vai ser o diferencial, mas você pode usar qualquer tipo de produto, lembrando que o interessante é ser produto cervejeiro. Eu não posso comprar um milho qualquer no mercado, aí moer e utilizar dentro do processo. Lembra daquela questão do germe, dos lipídios, dos óleos? Então, você tem que ter produto cervejeiro, para você não ter problema de rancificação disso aí e depois impacto negativo na cerveja. Tá? Com relação ao uso de fubá, semolina, esses produtos também? Poderia utilizar também. Mas, assim, não lembro de ter visto alguma cervejaria utilizando. Normalmente é utilizado flakes, né? Flakes e grits. Relação entre DMS e a utilização de adjuntos com milho. Tá, isso aí tem alguns estudos também que mostram que você tem uma quantidade também de DMS conforme você vai utilizando adjunto. Mas isso aí, por exemplo, passou do processo de fervura, você acaba eliminando. Então, assim, você não vai ter problema com DMS, né, utilizando adjunto ou não. Se for feita uma fervura adequada, fervura bem feita, uma fervura que você consiga eliminar, então você acaba extraindo, sem considerar que no malte você acaba tendo uma quantidade um pouco maior. Né? Você pode comentar um pouquinho sobre economia em recursos financeiros quando se utiliza um adjunto? Tá, isso aí, então, assim, esse 45% que eu comentei ali de redução, eu utilizando já, por exemplo, adjunto, eu utilizando um xarope de alta maltose, e eu começo a utilizar flakes, eu já tenho uma redução de 45%. Né? Então, assim, se eu tenho uma produção 100% malte e quero ter um produto a mais dentro da minha cervejaria, né, com um pouco mais leve, uma cerveja com uma característica mais suave, com preço menor, com custo menor, você vai ter uma diferença bem maior ainda, né? Porque o malte ele acaba sendo um pouco mais caro também do que a raiz maltose. Lógico que esse 45% depende muito também do volume que você está comprando, né? Isso aqui eu liguei para algumas cervejarias aí, perguntei qual que era o valor do xarope de alta maltose, a gente fez uma comparação com o flakes que é vendido aqui na Agrária, e aí a gente percebeu aí que chega até 45%, que é um valor significativo, né? Um percentual significativo para quem está buscando redução de custo. Com relação à gelatinização dos adjuntos, por exemplo, o arroz, quanto tempo nessa temperatura acima de 90 graus é recomendável? Tá, normalmente 30 minutos, 30, 40 minutos, depende muito, mas é em torno disso. Né? São fervuras curtas, né? E qual a relação de água adjunto nessa gelatinização, nessa cocção que você faz separado? Bom, assim, o que você tem que levar em consideração? Você tem que levar em consideração que lá na mostura, normalmente você vai ter uma proporção aí de 4 para 1, 4,5 para 1. Na nossa produção aqui foi utilizado, se não me engano, 4,5 para 1. Né? E até porque dependendo do adjunto, ele também tem a necessidade de mais dependendo do absorção de água, adjunto, né? então, como eu comentei antes ali, durante o processo de gelatinização, o que é gelatinização? Vai ser, então, a incorporação dessa água dentro dos grânulos de amido, você tem o rompimento e depois você tem mais a questão também de absorção de água. Né? Então, você acaba absorvendo mais, por isso que forma, e daquele gráfico que eu mostrei ali, você tem um aumento da viscosidade. Normalmente, dentro dessas tinas de cozimento, você tem que dosar também um pouco de enzima. Tá? Ou você faz a dosagem de enzima exógena, ou você coloca também enzimas do malte. Por quê? Para você já ter um pouco de trabalho, mas em torno de 1 para 1, 2 para 1, água para adjunto.
com essas correções que são necessárias, às vezes utilização de enzimas, estabilizante de espuma, correção de cor, isso não anula o benefício econômico de utilizar um adjunto? Assim, a questão do custo para correção, esses custos que você tem é tão pequeno que na verdade assim não vale muito a pena a utilização do adjunto. E a dosagem, né? Então, e a dosagem dele é muito pequena. Então, assim, pequena, né? A dosagem de enzima que você vai fazer é uma pitadinha de enzima ali para um volume muito grande de produção. Então, o custo acaba sendo muito baixo perto da quantidade de adjunto que você está utilizando. Então, assim, se for colocar na ponta do lápis, ainda você tem um ganho muito grande e bem significativo na parte de adjunto ainda. Aqui tem uma pergunta sobre a correção de cor. Quando se utiliza flakes, a gente tem uma cor da cerveja final mais clara. Você até comentou na palestra, mas você pode falar um pouquinho mais sobre essa correção da cor? Tá, então assim, hoje o que o pessoal tem utilizado para correção de cor? Nós estamos falando em 85% hoje das cervejas produzidas no Brasil, elas são cervejas que utilizam adjunto, e elas podem chegar até 45% de adjunto na composição ali da receita. Então, essas cervejas elas têm que ser trabalhadas na cor depois, porque senão ela fica bastante clara. Então, assim, ou você utiliza corante caramelo, ou você pode utilizar, por exemplo, Sinamar, que é um extrato de malte torrado. Você pode utilizar alguns outros tipos de maltes também, lógico. Aí você tem que colocar na ponta do lápis e verificar, porque não adianta você colocar uma quantidade muito grande de adjunto e depois utilizar, por exemplo, uma grande quantidade de malte também especial para trazer cor. Então, normalmente, você pode utilizar maltes mais escuros só para trazer essa coloração. Então, por exemplo, uma saída seria utilizar o carafa, que aí você consegue dosagens muito baixas, 0,2%, 0,3%, por exemplo, da quantidade de malte ali, e aí você já traz aquele dourado, aquela coloração interessante para a cerveja. Então, assim, teu custo é muito baixo pelo que você está trazendo de benefício para a cerveja final. Aqui mais uma pergunta, acho que até você já respondeu, mas a redução de custo estimado nesse experimento, quando a gente comparou a receita 100% malte Pilsen e utilizando 30% de flocos, de flakes. Na verdade, eu fiz a comparação entre os adjuntos, mas da receita eu não cheguei a fazer o cálculo da diferença. Isso aí a gente pode depois mandar para essa pessoa, né? Dá para ser mandado depois. O processo de laminação onde a gente faz o flakes, ele garante a total gelatinização do amido ou a gelatinização é parcial? Não, ele é assim, no processo de flocagem, antes da flocagem, ele passa essa canjica. Então, no caso lá, eu tenho o milho você retirou o germen, depois você quebra esse milho, a gente chama daí de canjica para flakes, que é uma canjica menor. Essa canjica ela passa por um processo de cozimento. Então, você injeta vapor naquilo ali e ele fica por 30, 40 minutos mais ou menos ali, passando por esse processo de cozimento. Então, quando ele chega na parte da flocagem, você já tem quase 100% do produto ali, ele já está gelatinizado. E aí, na parte da flocagem, você ainda tem mais aquele plus ali que ajuda na gelatinização do amido. Então, assim, essa parte da gelatinização do amido, ela acontece... A maior parte acontece antes da parte de flocagem. Né? Pelo menos isso é o processo que nós utilizamos aqui na Agrária. Bom, tem várias perguntas aqui falando da questão econômica, né, que a gente já comentou bastante, de alguns outros adjuntos. Então, essas depois o Fábio pode estar respondendo depois da palestra, mas acho que as principais perguntas a gente já conseguiu responder aqui. Muito obrigada, Fábio. Vou passar aqui para o Mater. Pessoal, dessa forma a gente vai encerrando aqui nossa segunda palestra. Queria agradecer ao Fábio pela aula que ele deu para a gente aqui. Agradecer também a Ludmila, né, por ter conduzido aí e respondido ao longo da palestra algumas perguntas já e sendo nossa moderadora. Pessoal, como eu já comentei, essa palestra vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube, tá? Eu queria só fazer uma pequena correção, que um pessoal já avisou até ali no chat.
O site do colégio que a gente passou ali estava com erro. Na verdade, ele é www.colégioimperatriz.net.br, tá? Então, não é .com, é .net.br. Estava errado ali na apresentação. E eu acabei lendo errado aí. Então, vocês podem entrar lá tem maiores informações, tem o telefone, e-mail de contato do colégio para quem tiver interesse. Pessoal, amanhã tem uma folguinha aí para vocês, mas a gente volta na quarta-feira. Na quarta teremos outras 2 palestras. Às 14 horas nós teremos uma palestra com o Alírio Caldeira, que é mestre cervejeiro lá da Weyermann, nossa parceira lá da Alemanha. Ele vai estar fazendo a palestra direto lá da Weyermann, lá da Alemanha. A palestra, ele fala português, então quem aí não precisa se preocupar com relação ao inglês ou ao alemão, né? Então a palestra será em português. Às 14 horas, a palestra dele vai ser sobre cervejas históricas, toda a experiência que a Weyermann tem com esse assunto, né? Então, uma palestra muito interessante para quem quer assistir aí. E às 19 horas, na quarta também, nós vamos ter uma palestra com o Carlos Miller, responsável pela parte de cervejarias do MAPA, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que vai estar trazendo aí para a gente o tema sobre segurança e qualidade, né, para cervejas, no processo de produção de cervejas. Então, também é um tema muito interessante. Então, anotem aí no seu calendário, na sua agenda, quarta-feira agora, dia 22, às 14 e às 19, a gente está aí de volta com vocês. Tá bom, pessoal? Forte abraço. É isso aí. Fiquem com Deus. Uma boa noite.